Gente, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada aqui no Brasil, sendo que apenas 10% desses casos chegam à polícia. Roraima é o estado com maior taxa de estupro aqui no nosso país. O meu convidado é o advogado Wellington Tebar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. A gente quer esclarecer várias dúvidas, né? Por conta do caso da menina do Rio de Janeiro. As pessoas estão se perguntando se foi estupro, se não foi. O que é considerado, doutor? Vamos já começar por aí. O que pode ser considerado um estupro? Bom, o estupro está definido no Código Penal, né, no artigo 213. Tem outros dispositivos, como estupro de vulnerável, né, mas, enfim, o estupro seria a prática ou da conjunção carnal, que seria, né, a introdução do pênis na vagina, ou de qualquer ato libidinoso. Então pode ser uma cópula anal, ou pode ser algum outro ato sexual mais lascivo, né? Então um beijo mais sexual, mais sexualizado, ou mesmo a utilização da mão, né, ou de qualquer outras partes do corpo. E a questão é que esse ato sexual, ele é forçado, né? Então não há o consentimento da vítima e ele acontece, segundo a lei, mediante grave ameaça ou violência. Mas frisa-se isso, não há o consentimento da vítima para haver o estupro. No caso da vítima do Rio de Janeiro, a jovem, a gente consegue ver pelos vídeos de que ela estava dopada, estava vulnerável. Neste caso também, doutor, é considerado um estupro? Então, aí nesse caso tem duas situações que a gente pode considerar. Eu não vi o vídeo, para falar a verdade, porque eu não tive coragem de assistir o vídeo, mas quem viu realmente disse que ela estava dopada, né? Se ela estava dopada, realmente não havia o consentimento. Então, mesmo que ela tivesse dado o consentimento anterior, por exemplo, no momento em que ela estava dopada, ela não tinha mais consciência. E o consentimento envolve consciência. Então, a partir do momento que ela desmaiou, por exemplo, mesmo que ela tivesse tomado a droga, sei lá, o ato sexual deveria ter parado naquele momento. Então, a partir do momento que ela perde a consciência, não existe mais consentimento. Então, sim, poderia ser caracterizado o estupro. E nesse caso, inclusive, o estupro de vulnerável, que a pena é muito maior. Porque o artigo 217-A, que trata desse crime, fala que configura crime de estupro de vulnerável, não somente o sexo, né, a atividade sexual com menores de 14 anos, mas também com qualquer pessoa que não possa oferecer resistência. Se a pessoa está desacordada, ela não pode oferecer resistência. Então, isso também enquadraria em estupro de vulnerável. A outra situação que eu falei que poderia ser considerado é o crime do artigo 215, que é a violação sexual mediante fraude. Por quê? Porque esse tipo penal fala que considera-se violação sexual, né, ter conjunção carnal, que seria a cópula vagínica, ou outro ato libidinoso, mediante fraude, ou qualquer ato, qualquer outra forma que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Alguns doutrinadores, algumas pessoas enquadram aí, nessa última parte do dispositivo, o Boa Noite Cinderela, por exemplo. Só que me parece equivocado essa interpretação, já que a lei previu a figura do estupro para quando não há consentimento. Então, essa expressão utilizada pelo artigo 215, na verdade, refere-se a situações análogas à fraude. Então, a pessoa tem pleno consentimento, tem plena consciência, ela sabe o que ela está fazendo, mas por uma questão de fraude, por exemplo, o agressor mentiu para ela, né, então prometeu alguma vantagem, por exemplo, né, então o pessoal dá o exemplo o cara falou que era produtor de televisão, prometeu que ia dar um papel na novela para ela, e aí ela consentiu. Então, nesse caso, ela tem consciência do que ela está fazendo, ela só foi enganada. O famoso teste do sofá, né, exatamente. Agora, a questão de drogadição, de drogar a pessoa, já me parece que é uma coisa mais grave do que fraude. Então, já escaparia desse artigo 215 e entraria no estupro, realmente. Então, para que a gente possa entender,
Foi um estupro, sim, independente, porque as pessoas acabam julgando, as pessoas acabam falando muito, porque ela tem amizade com traficante, porque ela sai com vários homens. A questão não é essa, né? Com não certeza. devemos julgar isso. Com certeza. E sim que ela estava vulnerável e tinha 30, 20, quantos homens estavam no local e que fizeram sexo com ela, tocaram ela, então é um estupro, sim. Exatamente. Então, a questão é que... e aí vem aquela questão da cultura do estupro, né? Que tanto se falou e também tanto se criticou, porque às vezes as pessoas também não sabem falar e às vezes também as pessoas não sabem entender, né? Então, no caso, algumas pessoas estão deixando as características da vítima prevalecer sobre a gravidade do crime, o que é um absurdo, exatamente. Então, e mesmo que se considere as características da vítima, no caso para o crime, vai ser na hora da medição da pena. Então isso não serve para excluir o crime. Não serve nunca para excluir o crime. Então é por isso que é importante essa questão da cultura do estupro. É justamente porque se existe alguém tentando justificar o crime pelas características da vítima, então está mais do que justificado a presença e a justificativa da gente abordar justamente essa questão da cultura do estupro. Porque está presente. Se alguém está tentando justificar o crime, né, ou afastar o crime por essas circunstâncias, então está mais do que pertinente a gente falar sobre isso. Falando de provas, doutora, a gente tem prova, né? O vídeo está aí para todo mundo ver que ela estava vulnerável e que tinham pessoas ao redor mexendo. O vídeo não mostra o ato sexual, mas sim o toque, né, que é considerado também um estupro. Exatamente. O que falta para que essas pessoas sejam punidas, sejam presas? Por que essa demora? Nesse caso, eu acredito que se deva por algumas razões. Primeiro, por falta de identificação, né? Não se sabe ainda quais são os 30, né? Os 33 que participaram Fala-se nesse número, mas nada comprova. Exatamente. Então, a gente teve, na verdade, somente duas aparições, né? Até agora. Um que foi até a delegacia e confessou que gravou o vídeo. Isso, e o ex-namorado. E o ex-namorado. Então, e 2 já foram presos, né? O que gravou o vídeo e uma outra pessoa. Então, nesse caso... É que julgar um já é difícil aqui no nosso país, né? Imagina julgar 30. Exatamente. Então, aí nesse caso, o inquérito policial ele vai andando em relação a quem já se sabe, né? A autoria. E, em relação aos outros, o procedimento criminal vai caminhando no que for possível. Então, vamos supor que lá no final do procedimento inquisitorial, né, do inquérito policial, se chegue a autoria somente de 10 pessoas. Então, aí, muito provavelmente, o Ministério Público vai processar essas 10 pessoas e o processo vai seguir contra essas 10. Pode ser num processo só, pode não ser sobre um processo só, não ser em relação a um só, né? Então, vamos supor que um deles se evada. Então, não tem como o processo continuar em relação a isso. Aí, muito provavelmente, o juiz vai criar um outro processo para essa pessoa, justamente para não atrasar, né, as investigações e o julgamento. A gente viu também, doutor Wellington, que teve a troca de delegado nessa situação. É porque o caso está na mídia, porque ganhou essa proporção toda, ou todos temos esse direito? Então, sofri o abuso, né? Fui estuprada, fui dar o meu depoimento, não gostei do delegado, não gostei das perguntas que ele fez, quero trocar. É tão simples assim? Não é tão simples. Então, no caso, muito provavelmente, realmente deve ter sido por conta da exposição midiática. É que, na verdade, a questão começou, o delegado inicialmente que estava relatando e investigando o caso, era da Delegacia dos Crimes Informáticos. Mas, na verdade, o crime mais grave aí é o estupro, né? E não propriamente, não estou falando que não é grave a exposição dela na mídia, né? Talvez causa mais estragos, materialmente falando, do que o próprio estupro. Mas, em relação à pena, né? Em relação ao aspecto penal, o crime de estupro acaba sendo mais grave. Então, o caso acabou passando para a delegada, né, que trata, na verdade, ela comanda a delegacia dos crimes que envolvem crianças, né, e adolescentes. Então, daí porque essa mudança. E também eu acho a questão da representatividade, né?
Fora a questão de preconceito e tal, a questão é que é realmente necessário essa representatividade. As mulheres, principalmente nessas questões da prática de crimes sexuais, elas se sentem mais à vontade com outras mulheres. Então, por exemplo, geralmente as mulheres vão em mulheres ginecologistas, por exemplo, médicas. E por que ela não poderia fazer isso também com uma delegada, né? Então, ela se sentiria mais à vontade falando dessas coisas para uma delegada e não para um delegado. Então, eu acho que assim, fora a questão midiática, eu acho que essa troca também teve muito a ver com representatividade. Com relação ao crime da internet, doutor, eu acho que é bem legal a gente entrar nessa questão. Quem filma, quem posta, quem compartilha, né? Quem assiste ali, vai passando para os amigos. O que diz a lei sobre isso? E assim, não estou nem entrando na questão somente do estupro, mas aquela, sabe, a menina que teve relação sexual com o namoradinho achou bacana, filmou, aí quis, né, mostrar para os amigos, aí, né, virou aquela coisa, todo mundo tem, compartilhou. E qual é o direito dessa menina? No caso das crianças e adolescentes, né, esses crimes informáticos, eles estão previstos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá tem vários tipos penais em relação a a divulgação, né, e a gravação de vídeos. Ele começa mais ou menos ali no artigo 240 do ECA e ele tipifica várias condutas e as penas também variam, né, de acordo com as condutas. Então, por exemplo, você produzir, você reproduzir, então vídeo, foto, qualquer outro meio que contenha cenas de sexo explícito. Parece que hoje tá na moda hoje isso, exatamente. Né? Então, esse é um dos crimes mais graves previstos no ECA, por exemplo, com uma pena de reclusão de 4 a 8 anos. Agora, no artigo 241A, por exemplo, que ele fala da divulgação pela internet ou por qualquer outro meio, que poderia se enquadrar o Facebook, poderia se enquadrar o WhatsApp, também são punidos, né, essas pessoas. Então, aquela pessoa que compartilha no Facebook, né, fala, oba, tô compartilhando, também está cometendo crime, pode não saber, mas está cometendo crime. Quando a vítima é menor de idade, a punição difere? É mais grave a punição? Quando a vítima ela é menor de idade, se não for naqueles casos de vulnerabilidade, a pena também já é aumentada, porque nós temos o crime de estupro simples, digamos assim, que é praticado em relação às vítimas maiores de 18 anos. E se a vítima for menor de 18 e maior de 14, né, nesse intervalo de idade, entre os 14 e os 18, então a pena é aumentada. Está no parágrafo 1º, é a forma qualificada aí do estupro, está lá no artigo 213, parágrafo 1º. Então, a pena já aumenta de 8 a 12 anos. E aí nós temos uma outra forma de estupro, que é o estupro de vulnerável, que é para os menores de 14 anos. Aí a pena também, a pena mínima são 8 anos e a máxima 15 anos. Mas quando o agressor é menor de idade, doutora, quando o agressor... Não vem me dizer que ele vai pagar a cesta básica, que ele vai prestar trabalho comunitário, que ele está liberado. Depende. É mais ou menos por aí? Pode ser. Porque se o agressor ele é menor de idade, então ele não vai ser enquadrado no Código Penal, ele vai ser enquadrado no ECA. Então a gente não fala mais em crime, a gente fala em ato infracional. A gente não fala mais em pena, a gente fala em medidas socioeducativas. Que essas pessoas, esses menores, né, a criança ou o adolescente que comete esses atos infracionais, elas estão em estágio de desenvolvimento, né, então elas também têm que ter os seus direitos respeitados. E o ECA, ele prevê algumas medidas que não necessariamente comportam o encarceramento, que seria a privação da liberdade. Então, a gente tem advertência, que seria uma mera demonstração verbal, a gente tem a prestação de serviço à comunidade, a gente tem regimes mais gravosos também, como, por exemplo, a liberdade assistida, ao regime de semi-liberdade, que se assemelharia ao regime semiaberto, e a internação. Tá? Então, a internação seria o que corresponderia à prisão, digamos assim, legalmente falando, né? A pessoa ela seria privada da sua liberdade, mas tem um tempo máximo, né? Não pode durar mais de 3 anos essa internação. E em relação à pergunta que você fez, é possível que essa pessoa que tenha praticado um crime análogo ao um ato infracional, né, análogo ao estupro, é possível que ela preste só serviço à comunidade? É possível. Então, numa pesquisa rápida que eu fiz na jurisprudência, vi casos, sim, de que em razão de antecedentes, em razão de características pessoais do próprio agente, né, que praticou o ato infracional, o juiz acabou dando uma advertência para ele,
e a prestação de serviço à comunidade. Então, simples assim, né? São as leis do nosso país. Eu conversei com o advogado, doutor Wellington Tebar. Doutor, prazer. Obrigada igualmente. pelos esclarecimentos, viu?